Muito boa noite, sejam bem-vindos. Este é mais um Hérdice Desportivo. Cumpriu-se um ano, no passado 8 de julho, relativamente à eleição de Ivo Santos como presidente do Sporting Clube de Tomar. Desde então até à atualidade, o histórico emblema navantino voltou aos trilhos do sucesso. Isto entenda-se como face mais visível à conquista do título da 2ª Divisão Nacional e a consequente subida ao escalão maior de hóquei em patins em Portugal. Mas nem só de hóquei sénior vive o Sporting de Tomar, pelo que hoje contamos assim em estúdio com a presença do presidente Ivo Santos, que para além do balanço de pouco mais de um ano nestas funções, irá então ajudar-nos a perceber qual a atualidade do clube, que é uma referência à escala nacional. Já pode, ou já sabe, pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site para todo o mundo, através de www.radiohertz.pt e aqui também pela Mel para clientes desta operadora, bastante para isso carregar-se na tecla verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Vamos então dar início a esta entrevista, cumprimentando então o nosso convidado, agradecendo-lhe a presença. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, boa noite. Começo pelo início, por assim dizer, e recuando ou analisando este percurso como presidente do Sporting de Tomar, sente-se o homem certo, no local certo, face àquilo que tem acontecido até, face aos sucessos que o Sporting de Tomar tem acumulado durante os últimos meses, tem sido um percurso, diria eu, e se calhar diria a maior parte das pessoas que está atenta a este fenómeno, um percurso marcado pelo sucesso. Tem consciência disso? Penso que essa leitura poderá ser feita, se bem que eu penso que não é justo personalizar-me na figura do Presidente. Penso que é um trabalho de uma vasta equipa, da direção, dos seccionistas, das pessoas que vivem o clube no dia-a-dia, em que o Presidente é apenas mais um, penso eu. Claro que tem responsabilidades acrescidas e de alguma forma importa coordenar todas as secções e todos os objetivos e desejos que existem e que eu penso que são legítimos, que é ter cada vez um clube mais forte, mais estruturado, com cada vez com uma presença mais vincada em termos nacionais, ultrapassando uma escala apenas regional, que penso que seria sempre limitativa, e ambicionando mais, mas penso que esse trabalho é um trabalho de uma vasta equipa. Claro que a minha direção é uma direção com alguma experiência, não só em termos associativos, como também a outros níveis, e isso também tem ajudado muito a serem criadas condições para que seja possível aquilo que apelidou, e quanto a mim penso que será justo, de sucesso neste primeiro ano. A ambição de facto existe, também convém realçar que encontramos um clube organizado. O anterior presidente, o Ricardo Lourenço, fez um ótimo trabalho, com muitas dificuldades, encontrou um clube praticamente ingovernável e soube-se rodear das pessoas certas, e com a sua perseverança e com as suas apostas também, de alguma forma, apesar de alguns problemas familiares que foram sucedendo, fez um trabalho de mérito. E quando pegámos no clube, também foi importante que o anterior presidente permanecesse, sendo a figura mais visível no dia-a-dia da secção sénior do hóquei patins. Necessitavam desse elo de ligação, então? Eu penso que sim. Para já, porque todos somos poucos para avançar com o trabalho que nos propusemos. E aquilo que nós prometemos fazer era, talvez, dimensionar, puxar os nossos contactos, a nossa forma de estar, e tentar fazer mais e melhor. Portanto, foi isso que a equipa diretiva tentou fazer. Entramos muito em cima já do começo da época desportiva, enfim, todas as secções, e com bastantes problemas, fomos resolvendo, e a dado momento foram criadas as condições para que aquilo que é a face mais visível do clube, que de facto é a equipa sénior do hóquei patins, que é o nosso cartão de visita, criassem as condições para que de alguma forma fosse possível lutar por aquilo que todos nós desejávamos, que era numa primeira fase ficar bem classificados, numa segunda fase ser campeões da Zona Sul. Conseguimos, de um modo até mais
rápido daquilo que estávamos à espera, porque analisando para o princípio da época, houve vitórias muito suadas, houve 2 derrotas praticamente consecutivas em Oeiras e uma derrota claríssima em Almirim, sem margem para dúvidas, e que levantava algumas questões no seio do plantel. Portanto, e a partir desse momento, ninguém poderia esperar que nunca mais perdêssemos para o Campeonato Nacional da Zona Sul, que apenas registássemos mais um empate, num embate com o Valença para a disputa do título, num jogo com nuances muito próprias de jogos do norte do país, em que o Sporting de Tomar foi claramente superior, mas em que houve uma arbitragem que claramente, não digo ajudou, mas que aqui e ali foi condicionando aquilo que era a evolução da equipa, e apenas perdemos um jogo para a Taça de Portugal aqui em Tomar, com o Futebol Clube do Porto, que depois acabou por vencer a Taça de Portugal. Por isso, foi uma época, quanto a mim, excelente, e que de facto foi possível porque houve estabilidade, porque cumprimos sempre com os atletas, com a equipa técnica. Nós já éramos conhecidos por ter sempre muito material, por termos sempre um clube muito organizado, e isso tudo junto, com uma equipa também já com vasta experiência, com um ótimo líder dentro de campo como o Nuno Manel Domingos, que de facto é um treinador de excelência, com um capitão com muita garra como é o Ivo, que conhece a equipa, conhece a casa, conhece quem é quem, e que no fundo é a nossa alma sportinguista de Tomar, dentro de campo. Portanto, foram criadas um conjunto de condições para que tudo isto fosse possível. Depois, a partir daí, todo este processo andou para a frente, e lá está que depois o clube arranjou mais apoios, arranjou nomeadamente algo que será importantíssimo nos próximos anos, que é o protocolo com o Estatuto Politécnico de Tomar, que é algo que possibilita que seja de alguma forma possível outros voos para o Sporting Clube de Tomar nas próximas épocas, nas épocas que aí vêm. É um protocolo a 3 anos, poderá ser renovável, e que não é só para o hóquei, mas é para todas as modalidades. Portanto, depois houve algo que passou um bocadinho ao lado, talvez, da comunicação social local e regional, que foi uma Assembleia Geral que veio mudar um pouco o contexto, nomeadamente a questão da cotização que foi revista, o primeiro passo daquilo que será o projetar o futuro para quem vier a seguir a nós, poder ter um clube ainda mais organizado. Penso que será importante a questão das secções ter autonomia administrativa e financeira, esse aspecto de ser revisto. Penso que não é talvez consentâneo com a dimensão do clube, e que estamos todos nós com cada uma das secções a analisar formas de fazer um trabalho diferente, porque o clube tem uma dimensão já bastante grande, e talvez esta questão das secções, que foi importante em dado momento, terá que ser revisto, porque todos nós na nossa vida temos permanentemente a rever aquilo que são as nossas opções. E no meu entender, mas isso é uma questão muito pessoal, que ainda não está consensualizada no seio da direção, e que penso que merecerá um amplo debate, penso que a equipa sénior, que tendo em conta que o hóquei para patins é uma modalidade dita amadora, e que no caso do Sporting Clube de Tomar é de facto amadora, porque aquilo que os valores dos subsídios são basicamente para os atletas fazerem face às suas despesas. Apesar disso acontecer, percebe-se que o profissionalismo já existe em alguns clubes, nomeadamente nos grandes clubes, mas não só, para além do Sporting, do Benfica e do Futebol Clube do Porto, o Oliveirense, o Barcelos, mesmo o Turquel, já são clubes muito no caminho do profissionalismo, e penso que talvez valha a pena olhar para a possibilidade do Sporting Clube de Tomar, na equipa sénior, seja uma SAD. E isso são tudo questões que, logicamente, nós não conseguimos concretizar em apenas 2 anos. Terá que ser analisado, terá que ser debatido, discutido, porque o clube não pode estar virado só para o hóquei sénior, mas uma coisa é a realidade da equipa sénior, se pretender que a equipa fique na primeira divisão por muitos e bons anos. Outra coisa é a realidade do clube. Portanto, tem que haver, de facto, uma estrutura diferente, tal como acontece na maioria dos grandes clubes portugueses, seja no futebol, seja no handball, seja no basquetebol. O hóquei patins é a quinta modalidade em Portugal. Apesar de ser a quinta modalidade, ainda está, de algum modo, mesmo em termos da federação, a precisar de algum profissionalismo que ainda não existe.
Pronto, e ainda bem que agora Portugal ganhou o Campeonato da Europa, porque penso que foi importante, talvez para o ressurgir da modalidade. Para o ano vamos ter a liga mais forte do mundo, que é a Liga Portuguesa, com contratações milionárias, nomeadamente de atletas argentinos, espanhóis e também alguns portugueses com algumas transferências. E pronto, e isso vai obrigar a própria Federação, no meu entender, a olhar para os clubes e para a realidade da primeira divisão de uma forma diferente. Nós vamos ser uma equipa que vai ostentar nas camisolas o título de campeão nacional da segunda divisão e vamos à luta. Basicamente será isto, portanto, uma equipa ambiciosa. Agora, importa de facto pensar aquilo que se quer. Não gostaria de sair no final do mandato com uma equipa ou com um clube desorganizado, nada disso. Portanto, nós não vamos cometer loucuras. O orçamento que temos é um orçamento possível. Mas já se percebeu, ou pelo menos eu percebi isso, não sei se estarei errado ou não, que o objetivo desta direção é prolongar o mandato, para que então possa estruturar o clube, é isso? Tem essa vontade e vê essa necessidade de continuar então por mais tempo, para além destes 2 anos? Vejo a sua segunda parte da pergunta, vejo um modo muito pertinente. É importante olhar para o clube, redimensioná-lo e talvez readequá-lo à realidade presente e ser ambicioso. Se a direção ou parte da direção entender continuar, é uma decisão pessoal e que logicamente a seu tempo será discutida. Mas independentemente de quem esteja cá, nós não podemos apenas dizer palavras bonitas, não podemos dizer que somos a única equipa do Distrito de Santarém, como o único clube com uma equipa na primeira divisão de uma modalidade, enfim, de referência em Portugal, e no quadro regional conta-se com pouquíssimas. Por acaso no Distrito de Leiria temos o Turquel em Alcoaça, que também é uma realidade, é conhecido como a aldeia do hóquei, que é uma realidade muito sui generis, só possível de facto numa aldeia. É muito semelhante, eu costumo dizer, tal como o Sensoldos tem o Bonchons, o Turquel tem o hóquei, quer dizer, vive muito para aquilo. Eu por acaso desconhecia, ainda bem que eu vi para o hóquei patins e para o Sporting Clube de Tomar, porque fui-me apercebendo de novas realidades e porque é que as coisas acontecem, nada acontece por acaso. O Sporting Clube de Tomar é de facto um clube com 101 anos, com pergaminhos, as pessoas respeitam-nos, vê-se isso por todo o país, mas sem dúvida nenhuma que se ficarmos dependentes de terceiros, porque quando estamos a jogar num campeonato nacional como será este, como será agora em setembro, o sorteio será no dia 30, portanto, já foi no dia 30, peço desculpa, e que logicamente de alguma forma ainda poderá sofrer algumas alterações pontuais, de acordo com aquilo que, enfim, nestas situações sempre acontece, mas é isso que nós pretendemos, que é estar dependente de resultados. A atual realidade serve perfeitamente. Se quisermos criar um clube mais sólido e que não esteja dependente dos resultados e onde se viva e onde se sinta que é natural estar na primeira divisão, então aí sim precisa-se de dar um passo, porque é o passo que falta. E são passos pequenos. A vinda aqui para o pavilhão municipal de Cidade de Tomar, que é uma mudança radical naquilo que é a vida do clube nos últimos anos. Para uns é o regresso à sua casa, para outros é o regresso onde nunca vi ter saído, para outros é um risco. E para o Presidente é o quê? Para o Presidente é o regresso, sem dúvida. Eu também fui atleta do Sporting Clube de Tomar e sinceramente penso que o Sporting Clube de Tomar perdeu um pouco quando se mudou para Jacome Raton com Armas e Bagadas. O centro da cidade é aqui, o pavilhão Cidade de Tomar é um pavilhão à escala nacional, também é um pavilhão de excelência, precisa de alguns ajustes, mas nada é perfeito. Nós vamos por esse país fora e cada pavilhão tem a sua vicissitude. Há uns são em cimento, há outros têm mais medidas, outros... Enfim, o nosso também tem algumas condicionantes, mas temos que puxar essas mesmas condicionantes e fazê-las jogar a nosso favor. Portanto, tem que ser um fator que seja positivo para nós. Mas para isso tem que treinar e jogar naquele espaço e não apenas jogar como algumas pessoas, enfim, anteviam ou pensavam que era possível. O hóquei para patins tem essa exigência. Por isso, para mim, é um regresso. E associado a isso, terá que ser, de
facto terão que ser criadas condições para que esse sucesso seja importante. Mas, sinceramente, se me perguntar quando colocaram a questão, e foi uma questão colocada pelo município, que perguntou, vocês o que é que querem fazer para o ano? E o Parco disse, se estiverem criadas as condições para jogar no pavilhão Sá de Tomar, para dinamizar a restauração, a cafetaria, e porquê? E porque estamos no centro do centro da cidade, no centro desportivo, vamos a isso. Agora, todos temos de trabalhar e temos que assumir compromissos. E diga-se passagem que, de facto, até agora não tenho tido razões de queixa, quer por parte do poder político, quer por parte da própria divisão de desporto, que têm sido corretíssimos e as coisas têm corrido bem e os problemas têm sido vistos sempre como desafios. E não se perde nada ainda a propósito desta mudança aqui para o pavilhão, não se perde nada com o facto da sede do clube ficar então no pavilhão Giacomo Raton? Sabe que vai obrigar a algumas alterações, nomeadamente nós para termos a dimensão, nós temos cerca de 120 atletas na secção juvenil, nos diversos escalões, dos Bambis ao sub-20, e o ano passado houve necessidade de ocuparmos várias horas e vários dias no pavilhão em Carvalho da Figueiredo, porque a realidade do Giacomo Raton não era suficiente para obrigar todas as equipas de todos os escalões. E este ano, nesta reestruturação, nós vamos mudar todas as equipas da secção juvenil para o pavilhão Giacomo Raton. Portanto, vai deixar de haver esta pequena dificuldade de alguns escalões, nomeadamente dos mais jovens, jogarem num pavilhão em que o piso é em cimento, que de facto estamos muito agradecidos com o Carvalho de Figueiredo, a ACR Carvalho da Figueiredo, mas de alguma forma seria importante, passando a secção de patinagem, continuando neste espaço aqui do pavilhão municipal de Cidade de Tomar, mas mesmo assim não é o suficiente, vamos precisar de algumas horas no pavilhão de Nova Espereira. Porquê? Porque também temos um aumento exponencial do número de atletas a praticar, nomeadamente a patinagem. E tudo isto em conjunto, para já, este de satisfação. Vem, de facto, as pessoas dizem que se calhar há pavilhões em excesso em Tomar. Eu penso que não, porque de facto aquilo que existe não é o suficiente para dar a resposta, não só ao Sporting Clube de Tomar, como outras realidades, nomeadamente do basquetebol, por exemplo, o futebol, o União de Tomar, o atletismo, o salto exponencial que também deu. Portanto, tudo isto importa olhar e importa perceber o que é que está a acontecer, aquilo que de facto temos e podemos. Mas, indo à sua questão em concreto, sem dúvida que a sede do Sporting Clube de Tomar é lá em cima no Giacomo Raton, continuará a ser, mas temos que olhar para o Hóquei Patins, nomeadamente a primeira divisão, como um cartão de visita, porque não é do Sporting Clube de Tomar, é de Tomar e da região. As pessoas têm a noção que vamos ter aqui não só as principais equipas portuguesas, como os melhores jogadores do mundo, não é? Argentinos, espanhóis, italianos, portugueses, e sem dúvida nenhuma que é importante ter esses eventos no centro do centro da cidade. Portanto, o Sporting Clube de Tomar não pode olhar apenas para o seu umbigo. E penso que essa é uma questão que foi discutida na Assembleia Geral e que eu, apresentei aquilo que é esse desafio. Penso que já houve, talvez, situações no passado que não correram muito bem a jogar aqui em baixo. Talvez nem sempre se treinou. Este ano vamos aqui para a Sénior, vai treinar 4 vezes por semana neste espaço. Vai haver jogos quase sempre ao sábado, mas também vão haver jogos à quarta-feira à noite. Portanto, tudo isto é importante equacionar. Vamos ter uma equipa, vamos ser sinceros, semi-profissional, com um grau de exigência ainda maior, em que os atletas têm um compromisso maior para com o clube, e que de alguma forma vamos ser mais exigentes, a começar a ser exigentes para connosco próprios. Agora, é como lhe digo, cada coisa a seu tempo. Penso que o clube tem de facto de dar esse salto, e quando falo da figura da SAD, porque acho que a realidade que existe hoje em dia por aí fora, para este país fora, aponta nesse sentido, e criar uma estrutura à parte. Em vez de haver tantas secções dentro do clube, o clube deverá ser apenas um. Os seccionistas
deverão fazer parte da direção, até para dar peso em termos de decisão, algo que neste momento não acontece. Nenhum dos seccionistas ou dos responsáveis das secções integram a direção, até por uma questão de estatutos tem que ser visto esse aspecto. No meu entender, já disse que na próxima Assembleia Geral vou apontar para uma revisão estatutária nesse sentido, porque não faz sentido que pelo menos não sejam vogais da direção. E a SAD tem que ser uma estrutura completamente autónoma, com uma realidade completamente autónoma, profissional, e se as pessoas quiserem ir por aí, há condições para isso. Se não houver, há questões até, por exemplo, contabilísticas, para ter uma ideia. O Sporting Clube de Tomar, apesar de ser uma coletividade de utilidade pública, e ainda bem que o é, porque é um sinal de reconhecimento por parte do Estado, questões como as despesas que tem com os tickets, por exemplo, ou com o combustível das equipas quando se deslocam, sejam do judo, esses valores, por exemplo, o IVA não podemos, por exemplo, abater nas nossas despesas. Portanto, imagina o que isso é. Ou seja, o quadro legal não está pensado para uma situação como esta. Portanto, porque de facto o clube tem imensas despesas, mas depois as despesas, para ter uma ideia, nós trimestralmente temos que pagar IVA, porque não podemos abater. O IVA da publicidade existe, não é? No espaço do pavilhão, mas depois aquilo que são nossas despesas não podemos abater porque não é possível, porque somos uma associação, não somos uma empresa. No fundo, é por isso que existem as SADs. As SADs, no fundo, é a realidade de gestão empresarial aplicada a um clube. E para essa ideia da SAD ir em frente, não será obrigatório ter investidores fortes ou não? Sim, mas estes investidores fortes serão depois acionistas da SAD. Quer dizer, é isso que acontece um pouco por aí fora, mas sem dúvida nenhuma que o caminho é esse. E podemos pensar isso, é quando queremos uma sociedade unipessoal ou limitada. Portanto, aquilo que é a ambição de cada uma das realidades de uma SAD é o passo seguinte. Quer dizer, não há possibilidade de evoluir mais do que isto. Que há uns tempos um colega sempre perguntou-me assim: o Sporting Clube de Tomar o ano passado era talvez das equipas mais caras, entre aspas, em termos de hóquei patins de segunda divisão. E eu pergunto, se calhar estava nas 5 mais, mas no norte do país, equipas de meio da tabela tinham orçamentos superiores aos nossos. Portanto, e a minha pergunta é: ok, então agora estamos na primeira divisão e vão fazer o mesmo tipo de perguntas, que é, vocês, não sei se somos o orçamento mais baixo da primeira divisão, mas seguramente seremos dos 3 mais baixos da primeira divisão, e a pergunta agora é, por esse facto também, se descemos é natural? Quer dizer, se fosse ao contrário subir, era quase obrigatório. Então, e agora, como temos o mais baixo, e eu muitas vezes pergunto assim, quer dizer, só um ano, e eu sei que o Feliciano acompanha a atividade esportiva no dia-a-dia, se me perguntassem assim: achas que é possível o Aroca ficar em quinto lugar no Campeonato Nacional, com a equipa que tem, ou com o plantel? Se calhar, não sei qual é que é o plantel do Aroca, quem são os jogadores do Aroca? 2001 jogador do Aroca, pois, mas ficaram em quinto lugar, se calhar com um orçamento muito baixo. Então, como é que a Aroca consegue ter uma equipa na primeira divisão? Fui lá e aquilo, de facto, aquilo é mais pequeno que Tomar, como é que consegue? São os acionistas locais? Não são. É a realidade de uma SAD. Portanto, no fundo, foram criadas as condições para que, e muitas vezes esta questão da SAD está conotada negativamente até por más experiências que existiram aqui bem perto de nós, por exemplo, em Leiria. Portanto, que a SAD Minhol de Leiria foi talvez, enfim, foi demasiado ambiciosa, mas quando as coisas correram bem e quando chegaram à Europa, talvez não tiveram, à Liga Europa, talvez não tenham tido essa noção. Mas no hóquei patins é fundamental. E para começar, que os nossos principais patrocinadores não são exclusivos ou não são do Conselho de Tomar. Portanto, então agora permita-me esta questão, toda esta ambição que tem então revelado, e este olhar para o futuro e querer fazer do Sporting Tomar mais alguma coisa daquilo que já é hoje, que já é muito, não poderá ser maior do que a vontade dos sócios, do que a capacidade do Conselho? Era aqui que queria situar a minha questão. Eu vou colocar a questão também da seguinte forma: se calhar para a realidade atual do Conselho de Tomar não era suposto termos uma equipa na primeira divisão. Para a realidade empresarial, para a realidade económica do Conselho de Tomar, não era suposto termos uma equipa na primeira divisão. Se calhar era mais natural Sintra ter uma equipa na primeira divisão,
se calhar é mais natural Oeiras ter uma equipa de primeira divisão, se calhar até Almeirim, onde o município de Almeirim investe num mês aquilo que em Tomar se investe num ano. Por isso a minha questão, Portanto, agora o Sporting que é público, chegar mais além. E que é público, portanto não está nas contas do município e está nas contas do Almeirim, que infelizmente está com um problema grave em termos financeiros e que inclusive põe em causa a continuidade do clube. Mas eu digo ao contrário, que é o que nós devíamos estar todos orgulhosos, e sinceramente acho que muitas vezes o Conselho de Tomar não revela essa satisfação, é ter uma equipa da primeira divisão com os recursos que nós temos e com aquilo que de facto que é a nossa realidade. Portanto, mas se me perguntar o orçamento, como é que se vai buscar, como é que se consegue, eu digo assim, pois posso dizer que os últimos meses, um dia por semana tenho tirado de férias para ir para Lisboa. Para quê? Para reunir com patrocinadores, para reunir com pessoas ligadas à publicidade, para de alguma forma conseguir garantir as condições. Os contratos estão aí para serem assinados e não sou só eu, outros também, seccionistas de diretores, têm feito, porque nós temos a noção que não podemos exprimir mais aquilo que é uma realidade, que é aquela que nós conhecemos. Portanto, mas eu às vezes ao contrário, eu penso neste caso, é o que é que o Sporting Clube de Tomar pode fazer pelo Conselho de Tomar, e não ao contrário, é um bocado aquela realidade americana. Portanto, nós não vamos bater às portas que vão os outros clubes aqui de Tomar e do Conselho. Podíamos fazer isso, mas acho que isso é deselegante, portanto não o farei nunca. Portanto, temos que ir a outros sítios. Os nossos principais patrocinadores serem Media Channel, você disse-me, o que é Media Channel? PT4, ok. LPM, é verdade, tem aqui um grupo Zurique. Portanto, no fundo são tudo, você diz-me, ok, mas isto é, como é que se consegue lá chegar? Bem, trabalhando, vendendo a imagem do Sporting Clube de Tomar, trabalhando muito naquilo que são hoje em dia a realidade do multimédia, o espaço na internet, das comunicações, o Facebook, enfim, tudo isso, porque depois começa-se a ter retorno. Portanto, ainda bem que o Sporting Clube de Tomar não é o único que está a fazer isso. Vejo com muita satisfação o trabalho que outros clubes e associações do Conselho de Tomar estão a fazer, porque acho que as associações, neste momento, são mais fortes do que aquilo que é a realidade do Conselho. Nós fazemos milagres e acho que nós, tomarenses, estamos todos muito não damos o devido valor. Você já viu o que é o Festival de Bons Sons do Sensolos? Então, é pegado pelo município de Tomar. Ok. E? Ok. E se não fosse? Existia a mesma. Você já viu aquilo que se conseguiu ali? É uma coisa única. As pessoas dão o devido valor? Talvez não. Portanto, começa a comparar questões políticas, questões disto e daquilo. Eu próprio também já estive na política e também, se calhar, também já fiz essa leitura errónea. Mas sem dúvida que o Sporting Clube de Tomar tem que devolver à cidade tudo aquilo que a cidade deu e o Conselho. E neste momento não podíamos deixar de ser ambiciosos, e é isso que temos de fazer no próximo ano, e obrigando-nos a ser melhores. Se você me perguntar, mas isso garante que vamos ficar num lugar, eu costumo dizer que vou traçar vou fazer uma espécie de uma pauta e vou fazer um risco e só quero pensar na equipa de meio para cima. Mas isso sou eu cá a pensar. Também me habituei a seguir a equipa, a acompanhar a equipa, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Vou fazer 50 anos no próximo ano, estamos sempre a aprender. Habituei-me a sair com a equipa, a acompanhar o dia-a-dia, as idas fora, a acompanhar, a observar, a ver quem faz melhor do que nós, a corrigir coisas que se calhar devíamos ter corrigido, falando muito com o treinador, falando muito com o Ricardo. O Manel é um excelente treinador. Eu acho que o Manel é um treinador de excelência à escala nacional. Nós só lá o tínhamos aqui há muitos anos. E tudo isto vai-se vendo, vai-se aprendendo e, por exemplo, eu tenho uma ótima relação com o Presidente do Valença. Falamos todos os dias. Porquê? Porque não conhecia, nem ele a mim, mas pelo facto de termos disputado e do modo como nós ganhámos e como nós estivemos em Valença e eles estiveram cá e tudo mais, foram criadas relações de amizade, quer dizer, eles convidaram-nos para o torneio internacional em Valença, nós não pudemos ir, com a Lista da Corunha, com o Futebol do Porto, e penso que, como nós não fomos, penso que era o Barcelos, convidaram-nos para a equipa dos miúdos, penso que dos escolares, também iriam para um torneio agora, mas não podemos ir porque temos que o torneio ao mesmo tempo.
Portanto, e é isto que é importante. Eles gostaram de cá vir, as pessoas que vêm a tomar gostam de cá chegar. Tenho pena, e também eu não queria salientar apenas os aspectos positivos, penso que a relação com o Sporting Clube de Portugal é uma relação inexistente. Nós, em dado momento, em março, abril deste ano, começámos a preparar a próxima época, tivemos encontros e reuniões com o Sporting Clube de Portugal e achámos que não fomos devidamente tratados. Estamos a falar da filial número 1. É mais antiga. E, por exemplo, até o ano passado, o Sporting Clube de Portugal tinha jogadores a rodar nas equipas da primeira e segunda divisão, e aqui muito perto de nós, e que pagavam ordenado, o subsídio, a esses mesmos jogadores. Portanto, nunca houve essa proposta ao Sporting Clube de Tomar. O Sporting Clube de Portugal fez uma deselegância há cerca de 15 dias atrás. Veio-nos buscar um jogador do Sub-17 sem um telefonema, sem um e-mail, sem uma palavra. Portanto, eu gosto de ser respeitado, e acho que o Sporting Clube de Portugal palavras bonitas são o que são, passam, palavras levam-as ao vento, mas não tenho gostado nada deste tipo de relacionamento. Acho que não agradece o Sporting Clube de Portugal. Acho que o Sporting Clube de Tomar, com a primeira filial e mais antiga, mereceria outro respeito. Agora, virem buscar um jogador do Sub-17, que por acaso não é de Tomar, é de Santarém, mas já joga cá há 2 anos. E, enfim, com condições, de facto, nós não podemos, logicamente, lutar, porque são condições que o Sporting Clube de Tomar não oferece a nenhum atleta não sénior. Por exemplo, não foi isso que aconteceu no passado, quando saiu o Tiago Godinho, quando saiu o Carlitos, percebe? Isso para o Benfica, quer dizer, e isso são coisas que nos custam, mesmo o modo como somos recebidos. Portanto, penso que não posso... E não tentaram reagir ou fazer pública essa reação junto do Sporting Clube de Portugal? Não vale a pena. O Sporting Clube de Portugal não está preocupado com o Sporting de Tomar. O Sporting de Tomar, a seu tempo, dará a resposta devida. Portanto, não tenho essa preocupação, mas gostaria de salientar, para o bem e para o mal, aquilo que é o papel do Presidente do Sporting Clube de Tomar, que é de facto exigir respeito. Portanto, não achei de uma deselegância extrema, porque não faz sentido a casa-mãe ter um procedimento com um jogador que estava já inscrito por nós. E de alguma forma, enfim, aconteceu esta situação. Isto é apenas um exemplo daquilo que de facto é a articulação com aquilo que é a realidade do clube, que é a história do clube, que é de facto a ser a primeira e mais antiga filial do Sporting Clube de Portugal. Mas nunca houve uma palavra, para ter uma ideia. O Sporting Clube de Portugal não nos oficiou, não nos remeteu um e-mail a dar os parabéns pela conquista do título da segunda divisão. Portanto, não é normal isto acontecer. Portanto, são estes pequenos factos que também, de algum modo, para já nos entristecem. Mas não somos nós que ficamos tristes. Eu acho que os associados é que deviam ficar tristes com o Sporting Clube de Portugal. Portanto, porque acho que é uma deselegância. Agora, se eu diga, acho que aí podemos lucrar, mesmo em termos de constituição da equipa, porque o Sporting Clube de Portugal tem muitos jogadores por aí a rodar, e que alguns deles teriam algum enquadramento na equipa sénior, e nós chegámos a apontar essa realidade, mas não houve abertura. Portanto, na definição do plantel, o primeiro momento, de facto, foi reunir com o Sporting Clube de Portugal, e reuni eu pessoalmente, mas não houve abertura. Basicamente foi isso que aconteceu, e também tentei reforçar a questão do protocolo, que não existe, mas que tentar perceber de que forma é que nós poderíamos, de facto, ter uma relação mais estreita. Até hoje estou à espera que, de facto, seja feito algo. Tendo em conta aquilo que já nos disse na primeira parte, e pegando ainda na dimensão destes clubes, que efetivamente não se podem comparar àquela que é a realidade dos grandes do nosso país, temos aqui um presidente que, quando confrontado com esta subida à primeira divisão nacional, não sentiu qualquer receio, porque há presidentes que preferem não subir e andar a disputar os lugares cimeiros para não ter essa dor de cabeça chamada acréscimo de despesas. Nunca ficou dividido entre subir ou não subir? Nunca. Sempre.
Sei que esse discurso existiu, sei que algumas pessoas são livres de ter essa opinião, trilhavam por essa linha de pensamento, mas nunca tive essa ideia. A minha ideia foi sempre, não, vamos lutar para subir. Sem dúvida, nem outra coisa seria possível. Com a equipa que tínhamos e com a dimensão que temos e com a história que temos, e que fazíamos 100 anos de clube, não, vamos. Quando nós perdemos em Almerim, uma derrota inequívoca, o jogo pior da época, no treino seguinte, lembro que fui pela primeira vez ao balneário e disse basicamente, olha, tudo bem, na minha vida já perdi muitas vezes, e todos nós já perdemos, mas para dar o valor devido às vitórias temos primeiro perder. Portanto, vocês já perderam as vezes que tinham a perder, a partir de agora é para ganhar. Portanto, e vocês, é isso que têm que lutar, e basicamente foi isso que eles todos ouviram e disseram isso. O Ivo disse logo, Presidente, isto acabou, isto a partir de agora não vamos dar a hipótese. E assim foi. E por acaso, quando o Filipe Vaz veio para cá, disse-me logo, fomos almoçar aqui bem perto de nós, e eu lembro dele dizer, Presidente, não vou perder jogo nenhum. Eu disse, pois, olha que eles todos dizem o mesmo, e não vão perder jogo nenhum. Portanto, e a partir daí foi. Nós fizemos exibições brilhantes fora, uma exibição brilhante em Sintra, uma noite de chuva, uma coisa impressionante, num pavilhão muito úmido, com o piso em cimento, uma exibição seguríssima, um jogão, por assim dizer. Em Grândola não demos hipóteses, com o vento terrível, que fomos abaixo dos Frades. Tinha havido no fim de semana anterior um problema com a equipa juvenil, que é um momento um bocado difícil, aquilo ali daquela do lado dos Frades, e quando lá fomos também, eles iam à frente connosco, até iam à nossa frente, e nós também chegámos lá, demos 7-1, acho eu. Portanto, e a equipa fora, eu acho que a equipa fora se unia. Em casa aquilo começava a ser fácil, já vamos marcar uns golos e tal, eu não vi aqui grandes exibições, na sério, aliás, tudo aquilo que eu digo antes digo à equipa. Em casa gostei com o Valença, acho que o Valença tivemos bem, no final, aqui da segunda mão, fomos fortes, eles tentaram bem, tivemos um guarda-redes seguríssimo, o Marco fez uma edição brilhante lá e cá. Aliás, o Marco é um excelente guarda-redes. Aliás, o Marco, a pessoa diz, o Marco Aspara, no meio da época, quando o Daniel saiu, o Marco então aí é que apareceu. Não, mas ao contrário, o Marco era o guarda-redes titular no princípio da época, mas depois lesiona-se, em Sesimbra, penso eu, lesionou-se, e foi aí que o Daniel apareceu. E depois o Daniel depois fez uma época excelente, até que decidiu sair do mar e abraçar outros projetos profissionais, temos que compreender. E depois o Marco apareceu, no princípio não apareceu muito bem, faltava-lhe a Terima estar na baliza, mas a partir daí tem feito edições memoráveis. E ainda agora, no treino com a seleção, eu sei que foi extremamente elogiado pelo Luís Cénica, quer dizer, ele fez uma exibição brutal. Portanto, e para o ano vamos ter o Marco, vamos depender muito do guarda-redes. O Marco também sabia o que é que estava a passar com aquele processo um bocado que se tornou um bocado recambulesco com o nosso amigo Francisco Veludo, mas eu sempre disse ao Marco Aspar, para o ano vamos apostar sobretudo em ir buscar, talvez, não digo que seja o melhor, mas talvez dos 3 melhores tailors de guarda-redes em Portugal. Quem fez um Girão, quem fez um Francisco Veludo, quem fez um Daniel Meireles, quem fez um Eduardo Troquel, que é o Areias. Portanto, o Areias vem para cá, vem treinar os nossos guarda-redes. Fomos buscar o guarda-redes que o treinador e a comissão técnica entendeu que tínhamos que ir buscar quando o Francisco Veludo nos comunicou que ia avançar um projeto primeiro em Espanha, que depois não se concretizou. Mas fomos buscar o guarda-redes que não fui eu que escolhi, foi a equipa técnica que escolheu. Dizer, não, este jovem já era para ter vindo para cá e em termos de progressão é um atleta que poderá explodir em termos de qualidade. Portanto, até esse trabalho foi feito, havia outras possibilidades, nomeadamente guarda-redes de primeira divisão, que queriam vir jogar titulares nas suas equipas, que queriam vir jogar para tomar. Fomos buscar um jovem que anda no Instituto de Desporto em Leiria, portanto, e que de alguma forma também vem abraçar este projeto. Mas tudo isto, apenas para lhe dizer que foi de facto uma realidade muito interessante, até para nós que crescemos como pessoas. Este ano, depois de perdermos,
houve de facto a assunção que não, o nosso objetivo terá que ser este. E depois temos jogadores de excelência dentro de campo, jovens. Sendo que o grupo, estamos a falar de um grupo habituado a ganhar, cá está durante esta temporada, perdeu 2 jogos para o campeonato, mais essa derrota com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Mas agora, e é isso que se espera, esperamos que não, mas é isso que se espera, que o Sporting Tomar não consiga tantas vitórias como conseguiu na 2ª Divisão Nacional. Sente que o grupo, que toda a estrutura, não só o plantel, mas toda a estrutura que envolve o clube, direção e tudo mais, está preparada para lidar com esses resultados eventualmente menos conseguidos do que aqueles que houve registro agora, nesta última temporada? Isso, basicamente, foi garantir 2 coisas. Aconteça o que acontecer, o treinador será sempre o nosso treinador, o Manuel Domingos. Já disse a ele, já disse publicamente, também já ouvi escrito, será sempre o meu treinador, enquanto eu esteja no Sporting Clube de Tomar, e se ele quiser esteja cá, nem que perca os jogos todos por goleadas. Já eu disse a ele, porque acredito no trabalho dele, na sua ambição. Ele vive o hockey, ele liga mais vezes às altas horas com ideias e por aí fora, com projeção de equipa, de plano, de planificação. Temos um excelente, que não falámos dele hoje, o Luís Carrão, um preparador físico de excelência, também. Portanto, nós, equipa técnica, treinador guarda-redes, preparador físico e treinador, será sempre. Os jogadores, eu acho que de alguma forma vão ser a revelação este ano, não tenho dúvidas nenhumas. Ouça, bastava ver o jogo com a nossa seleção. Nós claramente fomos melhor que a seleção portuguesa. E a equipa nos já estava num quadro de não estava à espera de fazer aquele jogo, já estava a pensar em férias, já andaram-se uma vez ou duas assim esporadicamente para ir fazer um jogo, e chegámos lá e de alguma forma a equipa surpreende. Quer dizer, temos toda a gente diz a mesma coisa. No porcento do Valência, no outro time, disse em relação a um jogador que vem para cá, que é o Joca, que é um jogador que subiu com o Braga, um jogador que fez a formação no Sporting Clube de Portugal, passou pelo Passo de Arcos, depois esteve no Braga no ano em que fomos à Liguilha e que eliminou o Sporting Clube de Tomar na Liguilha, e quando passada o Póvoa, o grupo esportivo da Póvoa lhe deu condições bastante elevadas em termos financeiras e de projeção de carreira, e que depois o Póvoa acabou por fazer uma época de mediocre e que vem para aqui. E eu dizia-me ele no outro dia, porque a falar, e eu disse, eu não posso comparar com vocês, vão buscar o Luís Viana ao Sporting Clube de Portugal. Ele disse-me assim, pois, mas também digo-me uma coisa, o Luís Viana na vossa equipa não teria lugar a titular. Portanto, vamos equacionar as questões. Portanto, ele não diz isso por ser uma boa pessoa, e porque ele também disse a mesma coisa. Ele acha que, por exemplo, esse jogador Joca poderá acrescentar algo, mas ele diz que o nível dos titulares do Sporting Clube de Tomar é superior. Portanto, isto é importante também ver o que as outras pessoas dizem de nós. E eu claramente também penso que o Joca será um jogador que vem para lutar para um lugar tal como Paulo Passos. Não tenho dúvidas nenhumas que vão ambicionar ser jogadores titulares. Se é isso que é uma coisa no hockey de patins um bocadinho difícil relativo, exatamente. Mas a bitola é essa. Porque eu disse várias vezes que eu também gostava de buscar talvez um Luís Viana, mas eu compreendo que vai para lá, é de Viana do Castelo, está no fim de carreira, há vicissitudes que não estão todas reveladas que possibilitam isso. O Sporting Clube de Tomar, por Portugal, peço desculpa, não contava com o jogador, mas depois vejo aquilo que são as contratações do norte do país e vejo, por exemplo, que o Braga ofereceu o triplo do que nós poderíamos oferecer ao Francisco Lula. O triplo, porque isto é uma equipa que está na segunda divisão. Por acaso também é lançado. É engraçado. Não deixa então de ser curioso, porque vemos outros clubes que vão militar na mesma divisão do que o Sporting Tomar, e já neste ano na segunda divisão também tivemos na Zona Norte uns exemplos onde se gastou muito dinheiro, ou investiu, isso depende também da perspectiva. Claro. A minha pergunta é esta, então o que é que faz com que o Sporting Tomar, ou o que é que leva os jogadores a optarem pelo Sporting Tomar? Olha, eu se quer que lhe diga... Porque dinheiro, face à qualidade que eles têm, podem optar por outras situações mais vantajosas, eu acho que os atletas pensam basicamente isto, que é, há claramente aqui dois níveis diferentes da primeira divisão. É um bocado como no futebol, que é, a realidade do hockey de patins é os três grandes, Hockey Clube Barcelos e o Oliveirense. O Oliveirense está ao mesmo nível, portanto, gasta o mesmo, tem as mesmas condições e por aí fora. E depois há o resto,
há o resto que luta para não descer. E não são assim tantos lugares. No quadro regional, o Turquel tem a força daquilo que são os anos da primeira divisão. O ano passado veio aqui ao torneio no princípio da época e achei que a equipa era uma equipa ao nosso nível. Depois vi mais um ou dois jogos durante a época e senti isso. Portanto, senti que o Turquel seria uma equipa que se tivesse na segunda divisão lutaria connosco para subir. Portanto, e que acaba penso que é um oitavo lugar no campeonato, porque agora vai haver um torneio no princípio do ano, agora já em setembro, que chama-se Final Eight, em que a Federação faz para 5 dias com as 8 melhores equipas portuguesas, jogos entre as equipas, que é uma ideia talvez interessante, e nós lá estaremos para observar os nossos adversários. Portanto, mas isto apenas para lhe dizer, tudo o resto não sobram assim tantos lugares. Depois temos o Passo de Arcos, temos, como já lhe frisei, o Turquel, e depois o norte do país. Portanto, repare que não há muitas equipas onde jogar. E o Hóquei Patins sofre por isso. O norte do país, o Minho, tem um poderio, uma coisa na própria federação, na arbitragem, é também preciso trabalhar a esse nível. A arbitragem, como nós fizemos, quando vimos quem eram os árbitros que vinham apitar a segunda mão, temos que fazer pressão, quer dizer, temos que mostrar que estamos vivos e estamos atentos. Portanto, tudo isso junto cria que haja poucas equipas para tantos jogadores de qualidade. Depois, quando o Sporting de Portugal, o Benfica e o Porto cometem loucuras, como vão entender, de ir buscar miúdos que ganham nos seus clubes subsídios 500 e 600 euros e dão 5 ou 6 mil euros por mês, menos espaço há para os jogadores portugueses. Portanto, e é essa a realidade. Aliás, é público, não sei o que estou a anunciar em primeira mão. Portanto, e isso faz com que haja muitos jovens. O Pedro Martins, por exemplo, quem diria que o Pedro Martins vinha para tomar e que vinha se ingrar da maneira que se ingrou? Eu acho que o Tiago Godinho, para o ano, ele vejo todos os dias a trabalhar, ir para o ginásio a trabalhar e fazer, fico satisfeito. Vejo a ambição que o Paulo Passos traz. Aliás, eu quando falei a primeira vez com o Paulo Passos, que foi um processo muito complicado, disse logo: Paulo, você está no momento de chave da sua carreira, ou fica na segunda divisão, ou vai para a França, ou então transforma-se novamente num jogador de primeira divisão, que vai ter qualidade para isso. O Paulo Passos, para mim, é um jogador de primeira divisão, claramente. E repare, foi a única exigência que o nosso treinador o único pedido que o nosso treinador nos fez em março, curiosamente. Quando colocámos a questão, quem é que vê que tem espaço nesta equipa, disse-me Paulo Passos. E nós trabalhamos nesse sentido. Trabalhamos muito. Estamos a falar, sem dúvida, de jogadores de futuro. Não, no caso do Vertente, um atleta com 26 anos já. Era a minha questão. Estamos a falar de jogadores com um futuro assegurado, mas esse futuro irá para além do presente no Sporting Tomar. Tem confiança nisso? Tenho confiança nisso. Aliás, alguns deles vêm para cá estudar, para o Instituto Politécnico de Tomar, que é o nosso parceiro, e tem naming para o Sporting Clube de Tomar, chama-se Sporting Clube de Tomar /IPT, e nessa lógica de virem para cá. Tenho pena que o Filipe Vaz tenha optado por não continuar. Foi colocado na ACR de Coimbra, na ACR, é assim que se chama, na CRH, toda essa alguma coisa incorreta. Portanto, no fundo vai trabalhar para Coimbra, para Cantanhede, a partir de janeiro, e isso levaria a que ele apenas fizesse a época de setembro ou de agosto a dezembro. E pronto, e isso não será possível. A ambição dele concretizou-se, que era ficar a trabalhar em Coimbra, neste caso em Cantanhede, ter um novo projeto de vida pessoal, e isso leva a não continuar na equipa e permanecendo na segunda divisão. Portanto, ele vai jogar para o ano que vem no Sporting Maranhense. Porquê? Porque é menos exigente, são menos treinos, menos dias, o treinador e os jogadores, enfim, têm facilidade nos transportes, mas foi sério connosco e foi honesto. Tenho pena que o Filipe Vaz não permaneça no plantel, mas compreendo, e foi corretíssimo connosco, e nós também tratámos do mesmo nível com ele. Mas, de alguma forma, dos jogadores que saem, para mim, é o único jogador que gostaria que ele cá continuasse, porque acho que é importante para o grupo. Agora, aqueles que vieram vêm acrescentar muita qualidade, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, e vão lutar
para serem titulares, como eles dizem, para calçar e para as coisas correrem bem. Agora, os que estão cá, claramente, são os homens da casa. Eu conheci o Ivo, por acaso tem o mesmo nome do que eu, já não tive, uma vez disse, vai ser daqui a uns anos é que vai ser o presidente do Sporting Clube de Tomar. Não bem eu. Você tem feito para isso. Ele é um líder dentro e fora de campo, puxo-lhe as orelhas, e depois temos jovens de imensa qualidade. Eu em surdina tenho dito uma coisa, oxalá não aconteça e vou tentar que não aconteça, que é, tenho receio de chegar ao mercado de inverno e pelo menos um jogador sair. Pronto. E nós, se isso acontecer, vamos tentar blindar, como blindámos com o Veludo. O Francisco Veludo nunca jogou connosco, nunca teve contrato connosco, mas indemnizou o clube para nós entre aspas, largarmos. Porque ele já tinha uma ficha assinada connosco. Portanto, e cumpriu algo que na história do clube nunca se tinha verificado. E foi corretíssimo connosco. Portanto, eu fiquei aborrecidíssimo, fiquei mesmo chateado, fiquei mesmo muito chateado com ele, mas depois reconheci que, enfim, a vida de vez em quando obriga-nos a tomar decisões um bocadinho. E depois tive pena porque ele acabou no Braga, apesar de vir, enfim, ter condições de facto que nós não podemos oferecer. Mas o processo inicial foi com o Calafel. O Calafel ligou-me o presidente do Calafel 2 vezes, uma equipa ficou em último lugar na primeira divisão no ano passado, na Liga Pro, acho que é assim que se chama. Ligou-me 2 vezes a dizer que precisava do Veludo e que o Veludo ia para lá jogar durante 3 épocas. E eu disse senhor, se chegarmos a acordo com ele, e de facto as coisas cumpriram. Depois sei que houve outras possibilidades, nomeadamente a hipótese Benfica, esteve em cima da mesa, para ele ir para lá jogar, que era a ambição dele, porque ele é um jovem da Amadora, que sentou o Benfica como o seu clube de coração. Portanto, tudo isso se equacionou, passado. Agora, os outros jogadores que temos cá são ao mesmo nível, porque num dia destes vou ter um telefonema de um presidente a dizer, olha, eu vou buscar aquele jogador. E este ano nós vamos, alguns já o fizeram, alguns já me perguntaram como é. E eu vou tentar blindar, porque uma coisa que eu não gostaria que acontecesse este ano, nenhum de nós na direção gostaríamos que acontecesse, que é os jogadores saírem média época. Isso é muito mau para o plantel, ficamos sem soluções, buscar jogadores de fora, não gosto disso. O Joca vem para cá viver, o Nuno, que trabalha em Leiria e vem com o grupo que vem de Leiria da Marinha Grande, o Tiago mora em Tomar, o Paulo Passos também, a Turquel, vem com o grupo todo junto. Portanto, mas não queremos jogadores de Lisboa, muito longe, a vir todos os dias de comboio, não queremos nada disso. Temos a ambição que o Pedro Martins faça cá o mestrado também em Tomar, e gostaríamos mais casos como o Filipe Vaz, o ano passado veio trabalhar para o nosso hospital, como médico, veio para aqui viver. Acho que esse é o papel de Tomar, e o Sporting de Tomar tem que lutar, que é ter jogadores da casa. Muito bem, já estamos na reta final desta entrevista. Já acabou por, em parte, responder a esta próxima questão que eu vou colocar, que tem a ver com o seguinte: o próprio Ricardo Cardoso, até na altura que era presidente e depois de deixar a direção do clube, lamentou que uma das suas pechas, por assim dizer, foi nunca ter conseguido conciliar a secção sénior com a secção de hóquei juvenil. Sente essa divisão ainda hoje? Não sinto. Não sente? Mas tivemos agora um problema muito recente. Eu gosto de falar dos problemas. Tivemos um problema na definição das equipas para o próximo ano, sub-15, sub-13, sub-17, excesso de atletas nos escalões, escassez noutros. E houve uma questão, que é uma questão pública, que inclusive alguns dos pais pediram a convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária, e vai-se realizar para discutir o tema. Mas para ter a ideia, todo este processo, nós tínhamos conhecimento dele desde março. Portanto, por parte da seção juvenil, vindo connosco, o máximo responsável, o Pedro Nobre, a Cláudia, o Ângelo Boné, venderam connosco. Então, isto para o ano pode ser assim ou pode ser assado. Como é? E com a direção. Portanto, e passou a haver reuniões da direção com as secções. E como disse também já anunciei que no entender da atual direção, nas futuras listas concorrentes, estarão que, no mínimo, os responsáveis das secções têm que integrar a direção.
Isso tem que ser, porque a que título é que as pessoas podem dizer que são presidentes de uma secção? Quem é que os elegeu? Foram autonomeados? Foram nomeados durante um jantar? Não, isto temos que ser exigentes, não podemos brincar com aquilo que... E isso acontecia então? Claramente. Não tenho medo de dúvidas sobre isso. As pessoas dizem, mas já era assim no tempo de outros presidentes. Está bem, mas no meu não pode ser assim. No meu, eu herdei, já veio do passado, agora na próxima vez que for eleições, se for eleições ou quem estiver cá, tem que dizer assim, não, isto não pode acontecer. Até para dar força. Porque neste problema que existiu, e que eu compreendo que os pais tenham sentido que é complicado uma criança de 15 a 16 anos dizer assim, não, para o ano não tens lugar na equipa que foi sempre a tua equipa, e que é um problema, neste processo eu respondi logo da mesma forma, em que é, eu não posso, em alguns aspectos, quando há gente, invocar a autonomia das secções. Quando há gente a mim, digo, não, quem manda aqui sou eu. Portanto, porque das duas uma, ou é a secção que está mal, ou é a direção que está mal. E neste processo, eu posso lhe dizer que, por parte da secção juvenil, houve toda a ligação desde o primeiro momento, que eu sabia que o problema ia acontecer. Eu não fui surpreendido pelo problema. Eles foram sérios, foram honestos e viram assim, olha, nós vamos ter este problema, porque não vai haver espaço para tanto miúdo. Felizmente, tanto quanto sei, duas das crianças, ou jovens, se assim quiserem, até aos 18 anos ou 16 anos são crianças, vão jogar no Santa Cita. Também aí tem que fazer alguma coisa. Este divórcio, uma coisa é aquilo que é rivalidade positiva, outra coisa é o divórcio. O Sporting Clube de Tomar e a ACR de Santa Cita têm interesses comuns, respondem ao mesmo público-alvo, que é o público do Concelho de Tomar, que é só um, não é o público da cidade, o público da aldeia, e temos que articular alguns aspectos. Já o disse, já tive a preocupação de convidar os diretores, quando vêm cá a Tomar, a ver um jogo ao pé de nós, tínhamos falando e para irmos aligerando algumas relações, mas não podemos ter rivalidades naquilo que não é rivalidade. A formação é a formação, a competição é a competição. No meu entender, até ao sub-15 é a formação. A partir do sub-15 terá que ser competição. Portanto, o sub-17 e o sub-20 é um escalão, aliás, em que o Sporting Clube de Mar há 4 anos foi campeão nacional de sub-17. Se aí se querendo outra vez, temos que olhar para aquilo que nos levou na base da competição, temos que ter os melhores jogadores, e os melhores jogadores do concelho, pelo menos. E tem que haver espaço para as duas equipas. E felizmente houve espaço para, tal como vem um jovem da equipa deles, que vem para cá, para a nossa equipa de sub-20, um jovem que o ano passado jogava no Santa Cita. Portanto, tem que haver aqui algo, porque eles também não têm jogadores para fazer uma equipa. Portanto, e isto tem que ser feito de um modo natural. As pessoas não podem dizer, são os melhores que outros. Não, o Santa Cita teve classificações mais meritórias do que em alguns escalões do Sporting Clube de Tomar. A sub-15, sub-17, sub-15 foram mais longe, portanto, e isso ainda bem que acontece. Eu digo-me a mesma coisa, temos que olhar para isso, porque senão, tal como eles também têm uma excelente secção de patinagem, e há coisas que têm que ser articuladas, porque há espaço para ambos. Portanto, apenas para responder à sua questão, não noto esse divórcio. Sim, tenho as melhores relações pessoais e institucionais com a secção juvenil, mas há uma coisa que eu respeito, que é, de facto, eles têm autonomia administrativa e financeira. Mas há uma coisa que eles fazem desde que eu entrei, que é reportam ao Presidente, para ter uma ideia só ao interlocutor com a Câmara Municipal de Tomar, que é o Presidente. É o e-mail do Presidente, não vão mandar não telefonam para lá, a mesma coisa não fazem os outros. Portanto, tudo isto tem que ser aqui articulado de um modo, e digo-me uma coisa, foi pacífico, completamente pacífico, e gosto imenso de trabalhar com as diferentes secções. E no caso da secção juvenil, tenho ainda mais, porque são pessoas da minha geração, nomeadamente o Anjo Boné, e são pessoas com quem eu falo praticamente todos os dias, e as coisas correm bem. E para o ano, aliás, este aumento do número de atletas é interessante. Não concordo com algumas pessoas que dizem assim, não, em Tomar só deviam jogar os jovens, os miúdos de Tomar. Não, isso não acontece neste momento. Nós temos miúdos de Orém, temos miúdos de Leiria, de Santarém,
e também há de tomar a jogar noutras equipas. Portanto, nós não podemos blindar, não podemos blindar porque isso não acontece em lado nenhum. Portanto, eu nestes processos mais difíceis, que respeito todas as opiniões, estão mais válidas do que a minha, mas a opinião do Presidente do Sporting Clube de Tomar é a mesma opinião daquilo que é a secção juvenil, e no espaço próprio, na Assembleia Geral Extraordinária, vincarei novamente esta ideia que, no meu entender, não deverá haver este quadro de autonomia do mesmo modo como agora é pensado, e que as pessoas dizem assim, já foi assim desde o tempo do Presidente Costa Dias. Está bem, mas isso não quer dizer que seja assim para sempre. Tanto mais que não há nada escrito. Certo? E há outras questões mais importantes que têm que ser resolvidas. Mas vamos resolver. O Sporting Clube de Tomar é uma excelente lição de vida. Acho que as pessoas que nos estão a ouvir, nomeadamente os mais jovens, eu nunca pensei estar neste lugar com a idade que tenho, muito menos quando fui atleta e depois sócio fundador dos Leões de Tomar, que era a claque que havia nos anos 80, que acompanhava a equipa sénior nos anos gloriosos do clube. Nunca pensei estar neste lugar, mas é um processo normal, e as pessoas há muitas formas de colaborar com o movimento associativo no Conselho de Tomar, e o Sporting Clube de Tomar precisa de mais apoios. Aliás, as secções existem muito, as secções trabalham imenso. Ou seja, posso dizer uma coisa, as secções, qualquer seccionista do Sporting Clube de Tomar trabalha mais que o Presidente, em prol do clube. Digo isto, é verdade. São mais importantes os seccionistas do que eu. Isso é bom ou é mau? É bom e é o reconhecimento. Eu chego ao pavilhão e que tudo funciona. Uma coisa, eu vou às secções, vou ver o jogo, vou ver patinagem, tudo aquilo está organizado, os pais, as mães, os seccionistas, tudo aquilo caminha sobre rodas. Eu só tenho que ficar assim, de facto, o que é menos importante é o Presidente. Muito bem, e é com muita expectativa então que muito obrigado olhar pelo para o vosso futuro convite do Sporting Tomar. Vai ser risonho, não tenho dúvidas nisso. Nós para o ano vamos ser a equipa sensação da primeira divisão. Eles estão cheios de medo de nós, não tenho a noção disso. Só precisamos de um Marco mais confiante, como teve no final da época, e precisamos de um Ivo que continue a ser o nosso coração de leão, que é o nosso líder de dentro de campo, o homem que nunca virou as costas à guerra, e vai lá. Às vezes as pessoas aqui de Tomar são injustas. Sempre uma coisa que eu não gostei nada de ler na comunicação social e em algumas redes sociais, a dizer assim, o Ivo foi culpado de termos empatado em Valença, porque foi expulso, ou deu um cartão azul, não sei o quê. Caramba, que injustiça. O Ivo é o culpado de nós termos espírito de divisão. É o líder dentro de campo, é o capitão da equipa. Percebe? Isso é a última saída do balneário, em todos os treinos. É o tipo que lá está todos os dias. É o mais importante da equipa. É o capitão. Muito bem, muito obrigado então, novamente pela sua presença, e assim finalizamos mais este Hertz Desportivo. Até uma próxima oportunidade. Fica.